vamos para Honduras, porque o presidente Lula está por lá participando daqui a pouco da cúpula de chefes de Estado da CELAC, que é a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Esse encontro acontece em meio ao endurecimento das políticas de imigração dos Estados Unidos e ao tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump. E a nossa correspondente, a Luciana Tadeu, tem mais informações sobre a participação brasileira na cúpula. Luciana, o Fernando Nakagawa fez uma análise interessante. Quando o presidente Lula recentemente improvisa, é um problema. Deixa Donald Trump quieto, não vamos falar nada. Foi já uma tarifa de 10%, mas a gente sabe que ele não se segura e que a tendência é que ele fale alguma coisa sobre Donald Trump. Pois é, e não só o presidente Lula, né? Tainá Uribe, boa tarde. Essa questão das tarifas de Donald Trump, das deportações de latino-americanos dos Estados Unidos devem dominar os discursos de hoje. A gente ainda não sabe se eles vão chegar a um consenso, já que a gente está num contexto em que a região está muito fraturada, com diversos países alinhados, inclusive a Donald Trump. A gente vê o caso da Argentina, o caso de El Salvador, o caso do Equador. Então, diversos países aí com presidentes alinhados a Donald Trump. A gente não sabe se vai haver um consenso para que essas questões entrem na declaração final, mas certamente vão predominar os discursos dos presidentes que participam dessa cúpula. De fato, ontem, durante o seu discurso, a portas fechadas na plenária de chanceleres, o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chegou a falar que nesse contexto de protecionismo e unilateralismo era preciso justamente que a reunião se unisse para atuar de maneira firme. Então, já um indício aí do que deve vir, outra pretensão do governo brasileiro é que os países latino-americanos cheguem a um consenso para fazer uma proposta de candidatura única para o novo secretário-geral da ONU, desejo inclusive de que seja um latino-americano esse candidato, se possível mulher. Então essa é outra das expectativas do que pode surgir aí no discurso do presidente, talvez se ele conseguir algum tipo de articulação para que haja um consenso entre os países. E mesmo antes da cúpula já pode surgir algum tipo de novidade. Agora o presidente Lula está reunido numa bilateral com a presidente do México, a Cláudia Sheinbaum. Cláudia Sheinbaum, que nos últimos meses não conseguiu fugir do assunto Donald Trump. Isso tem predominado, também tem sido o principal assunto das suas coletivas de imprensa, com ela tendo que responder a diversas medidas dos Estados Unidos, com deportações e também os tarifaços, né, em relação ao México e o Canadá. E agora os dois estão reunidos. Vamos ver o que sai dessa reunião bilateral. Mais importante ressaltar que acontece nesse contexto, né, de crise econômica por causa dos tarifaços de Donald Trump, mas também com uma região muito fraturada. De fato, esse foi outro dos pontos abordados ontem pelo chanceler brasileiro, que diz que apesar das divergências, os países têm que continuar em condições de debater para chegar a consensos para assuntos importantes para a região. E essa fratura se evidencia, por exemplo, nas ausências. A gente vê que Nicolás Maduro não está participando dessa cúpula, pelo menos até agora não há nenhum indício de que vá participar, de que vai estar presente. Nicolás Maduro às vezes aparece de surpresa por questões de segurança, não avisa com antecipação da sua agenda, mas pelo menos por enquanto não tem indícios de que vai aparecer. Javier Milei, presidente da Argentina, e Santiago Peña, que está no meio de um conflito diplomático com o Brasil por causa do caso de espionagem, nenhum dos dois foram para Honduras, e Javier Milei foi hoje também de surpresa para o Paraguai, está tendo uma reunião bilateral com Santiago Peña. Então só uns exemplos aí de como essa reunião termina parcialmente esvaziada, com a ausência de países muito importantes e que podem acabar pesando aí para a falta de consensos na declaração final. Eu volto com vocês. Luciana Tadeu, obrigada pelas informações.